pessoal, boa tarde, paz seja com todos, seja contigo, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Hoje, meio-dia, hoje dia 18 de maio de 2020, segunda-feira, né? Segunda-feira bonita, ensolarada, segunda-feira agradável. Graças a Deus, mais uma vez está no ar o programa Encontro com a Palavra de Deus, graças a Deus. Seja bem-vindo. Você que já está conosco, né, já está sintonizado conosco, seja bem-vindo. É um prazer muito grande estar contigo nesses minutos que nós teremos aqui para poder falar da palavra de Deus, para poder falar da armadura que Deus nos deu para combatermos o inimigo nos nossos dias maus, né? E graças a Deus saímos vencedores para a glória e louvor do nosso Deus, aleluia. Seja bem-vindo mais uma vez ao encontro com o programa Encontro com a Palavra. O programa Encontro com a Palavra é um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, segunda paralela à garagem de São Francisco. Você passou ao trevo da BR-040, entrou ali a sua primeira esquerda e seguiu o fluxo, uma única, você vai encontrar lá, nós estaremos lá de 1 às 6 da tarde, né, o expediente. Ele mudou a partir desses meses para trás, ele mudou de uma hora até às 6 horas da tarde, de 1 às 6 horas da tarde, graças a Deus, né? Estamos lá para poder te ajudar naquilo que for possível, e nós temos, com o caso do isolamento social, nós enxugamos bem as nossas reuniões, mas em breve, se Deus quiser, voltaremos com todo o entusiasmo, dentro das precauções, dentro das normas, dentro dos protocolos, né? Dentro das regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, pelo governo do Estado, enfim, para nós que estamos aí dentro do nosso serviço pastoral, né? Servindo as pessoas, estando ali para levar uma palavra de bênção, de ânimo, de coragem, de fé no nome de Jesus, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, uma palavra sempre preciosa. E nós amanhã estaremos hoje, né? Hoje à noite também, nós estaremos de volta às 9h30 da noite, com o programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus. Aí nós encerramos o dia debaixo da bênção. Olha só, marca aí na sua agenda, né, de segunda a sexta-feira, meio-dia, e de segunda a sexta-feira, 9h30 da noite. Ao meio-dia, encontro com a palavra, e 9h30 da noite nós temos lá o programa Liberdade e Vida, ok? 2 momentos preciosos para estarmos juntos, né? Juntos nesse momento, né, tão delicado que nós estamos passando. Estamos juntos para poder trazer uma palavra de fé para o seu coração, uma palavra de esperança para o seu coração, uma palavra de alegria para o seu coração, ok? Maravilha? Então tá aí, programa Encontro com a Palavra. Eita, benção poderosa, maravilha! Oh, maravilha, glória a Deus, aleluia, maravilha. Olha, e nesse final de semana, dia 23, sábado, de 11 da noite às 5 horas da manhã, nós estaremos dentro de uma vigília, graças a Deus, tudo equipado, óleo gel, distância. Vamos participar de uma grande vigília de oração de 11 da manhã, da noite, aliás, 11 da noite, até às 5 horas da manhã,
onde nós vamos estar ali buscando, orando, louvando a Deus, lá no sítio, né, no centro de treinamento Aimee, Estrada de Humaitá. Você tem uma placa lá direcionando, mostrando qual é o caminho, qual é a direção, enfim. Nós estaremos lá no campo aberto, vamos ter uma estrutura bem bacana lá, vamos montar uma estrutura bem legal lá, vamos montar uma fogueira, teremos um ato profético lá. E essa vigília é a vigília da renovação e da restauração. Eu quero te pedir algo muito bacana. Eu sei que você tem um grupo de pessoas que são seus amigos, né, aí do seu trabalho, quem sabe, aí os seus vizinhos da sua casa. Eu gostaria muito que você me ajudasse a abençoar essas pessoas. De que forma? Fizesse com que o nome dessas pessoas que você conhece, amigos, vizinhos, os seus parentes, os seus familiares, você fizesse com que o nome deles chegasse para mim até sexta-feira lá na igreja à noite. Nós temos o expediente de 1 até às 7. Você pode ligar para lá, ou você pode entrar nos comentários da nossa página no Face e colocar os seus comentários lá. Você pode também mandar pelo o Zap também o nome das pessoas que você deseja, que você quer que nós levamos para essa vigília durante as 11 horas até as 5 horas. Elas estarão recebendo oração. Olha, são 6 horas, é lógico, intercaladas com louvor, com a ministração da palavra, mas serão 6 horas em que nós estaremos intercedendo por essas pessoas. Olha que coisa preciosa, é algo precioso, algo muito forte, né? 6 horas ali, sua família, 6 horas ali, o seu lar, 6 horas ali, o seu amigo, o seu colega, o seu vizinho da direita, da esquerda, de frente, enfim. São 6 horas, ele estará recebendo a oração. Eu acho isso muito poderoso, né? Não qualificando a quantidade, nada, não, mas eu acho isso muito precioso. Então faz com que o nome da sua família, faz com que o nome dos seus amigos, da empresa onde você trabalha, faz com que esses nomes cheguem até nós, para nós fazermos um ato profético. Nós teremos um ato profético na sexta-feira, e nós queremos colocar nesse ato profético o nome dessas pessoas. Faz com que o nome dessas pessoas cheguem até nós. É fácil, você entra em contato pelo Zap, fala assim: olha, minha igreja vai estar numa vigília, dia 23, sábado, de 11 às 5 da manhã, e nós gostaríamos queria que você mandasse um pedido de oração, o seu nome, o nome da sua família, para que a minha igreja esteja orando por você, para te abençoar. Então é um momento muito bacana da gente também, não só esse momento, a gente fazermos isso, mas é um momento precioso, é um momento mais específico para nós ajudarmos essas pessoas nesse momento. A gente não sabe o que está passando dentro dos lares, a gente faz uma ideia, né? A gente tem uma noção, mas só Deus sabe o que está passando. Mas é uma forma de nós auxiliarmos, cooperarmos, ajudarmos essas pessoas orando. Por que orando? Porque nós cremos que o Senhor está vivo conosco, cremos que o Senhor sempre responde às nossas orações, cremos no poder de Deus, independente de quem seja, para alcançar uma graça, um milagre, uma bênção do Senhor. Nós cremos nisso tudo, graças a Deus. Então, nessa hora, nada melhor do que a gente chegar para confortar o coração dessas pessoas, falando com ela que nós vamos estar orando, e orando pelo nome delas, pela vida delas, pela casa delas. Eu acho que vai ser muito precioso, muito maravilhoso, e com certeza a bênção de Deus vai alcançar, e elas serão gratas no nome de Jesus a você, você ter lembrado delas nesse momento tão bacana. Aí você faz com que o nome delas chegue para nós, manda no Zap, manda aí na página, aí já vai mandando os nomes. Não se importe, pode pôr tantos nomes que você estiver para colocar. Nós vamos transferir isso para um papel e nós vamos levar isso ao monte e fazermos um ato
Vamos fazer um ato profético de renovação e restauração nessa vigília. Vai ser muito bom para a glória de Deus. Você vai chegar lá, você vai ver tudo preparadinho, bacaninha, para te receber com toda a segurança, né? Que nós podemos oferecer na medida do possível. Vai ser muito legal, mas muito legal mesmo, em nome de Jesus. Tá bom, meu amado? Então se prepara aí, porque é bênção. E amanhã, né, trazendo para amanhã estaremos na escola de sabedoria, estaremos retornando com as nossas aulas, né? Essa semana nós vamos falar com os adultos, né? Estamos estudando sobre as ideias filosóficas deste mundo e um material chamado Deus Não Existe, é um material muito bom que confronta, né, essa expressão não existência de Deus, confrontando com o que há na Bíblia Sagrada, graças a Deus. E amanhã vai estar conosco o pastor Walter Sir. Semana que vem nós vamos para os novos convertidos. Na outra semana nós estaremos para os jovens adolescentes. Vai ser uma bênção poderosa. Se prepara caderno, caneta para você estar anotando coisas preciosas em nome de Jesus. Amém, meus amados? Nós estamos falando sobre capacete da salvação, um dos objetos que compõem essa armadura de Deus. Falamos sobre o cinto, sobre a couraça, sobre as sandálias, falamos sobre o escudo. Foi um tempo muito precioso com o escudo. Estamos falando sobre esse capacete da salvação e estamos falando sobre salvação. Falamos da importância da salvação, falamos do que estamos distantes do Senhor por causa do pecado. Falamos semana passada que a salvação é caríssima, caríssima, caríssima. E nós vamos falar que a salvação hoje, nós temos consciência. Existe uma palavra no Velho Testamento que fala da oferta da expiação. Ela aparece poucas vezes, mas toda vez que fala de reconciliação, derramamento de sangue, toda vez que fala sobre essas partes, está falando sobre a palavra expiação, que ela engloba, ela traz consigo essas outras palavras para poder explicar o que é expiação, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. A salvação tem que ser expiatória, ou seja, uma vida por outra vida. Uma vida por outra vida. É um ato expiatório, ou seja, é uma vida assumindo a outra vida em relação aos pecados, em relação ao que foi feito no passado. Então, esse ato expiatório, Jesus ele fez com base no livro de Levíticos, capítulo 16. Amanhã nós vamos estar falando sobre o ato expiatório no Novo Testamento e na vida de Jesus o ato expiatório no Velho Testamento e o ato expiatório na vida de Jesus. Olha, amanhã vai ser muito bacana. Por que eu digo amanhã? Porque o encontro com a palavra, a gente quer trazer algumas informações para enriquecer o seu conhecimento, ampliar o seu conhecimento. É por isso que é necessário você ter ao seu alcance uma caneta, um papel, para você anotar e depois ler aquela passagem que nós compartilhamos. Mas o tempo também é curto, meio-dia é um tempo desafiador. Por que nós estamos meio-dia? Por causa das mortandades que assolam o meio-dia, né? Como o Salmo 91 diz, nós estamos aqui orando para que esses males que acontecem, como o Salmo 91 nos revela ao meio-dia, sejam repreendidos na sua vida no nome de Jesus. Mas também nós, como falamos, é um encontro com a palavra, não é um encontro com uma mensagem da palavra, mas é um encontro com a palavra. Eu quero colocar coisas à sua disposição para enriquecer o seu conhecimento, para lhe trazer uma visão, ampliar a sua visão em relação à Bíblia Sagrada e principalmente na obra que Jesus fez na sua vida
e a obra que ele preparou para você, graças a Deus. Então, nós queremos disponibilizar essas informações para te ajudar a enriquecer o teu conhecimento, te trazer, né, um pouco, não, por favor, entenda bem, trazer um pouco de esclarecimento. Graças a Deus nós temos, graças a Deus você tem, mas como é bom quando nós vamos ampliando o nosso conhecimento. Esse ampliar de conhecimento, a minha ideia, a nossa intenção é te trazer a consciência de coisas importantes da nossa vida cristã, que às vezes nós, por não conhecermos, nós às vezes levamos a nossa vida de uma forma às vezes relaxada, despretensiosa, né? E Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos e estejamos preparados nesse caminho, nessa fé, nesse caminho que nós trilhamos, graças a Deus, porque Ele nos salvou e nos comprou pelo poder do teu sangue. Expiação. Quando se fala de salvação, nós temos que ter uma ideia de que essa salvação foi uma obra expiatória. Para você ter uma ideia bem simples do que é uma obra expiatória, é uma vida por outra vida. Talvez você fale assim, mas pastor, por que nós temos que ter essa obra expiatória na nossa vida? Quero compartilhar algo muito precioso com você, que está lá no livro de Romanos, no capítulo... Deixa eu preparar para você. É isso, uma obra expiatória. Deixa eu preparar para você. Por que nós precisamos dessa obra expiatória? Por que nós temos que entender isso? Por que Jesus precisou padecer, morrer por nós? Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus fala assim: assim como por Romanos capítulo 5, desculpe se eu fui correndo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por que eu acelerei? Porque nós temos um tempo a partir de hoje para estarmos juntos, graças a Deus. Então, em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, vou repetir para você. Por que eu preciso de entender sobre salvação? E por que eu preciso entender sobre o que é a obra expiatória no Velho Testamento e a obra expiatória na vida de Jesus no Novo Testamento? Eu acho isso que vai ser muito rico para nós. Vai ser enriquecedor essa semana, vai nos ampliar bem a nossa concepção de salvação. E aí, sabendo dessa importância, e a gente só valoriza aquilo que é importante, infelizmente, aquilo que não é importante, a palavra já diz, não é importante, então eu não vou dar muito valor. Então, você sabendo da importância da salvação, eu acho que vai ajudar você a ser mais temente, você buscar mais a Deus, você orar mais, você procurar ter uma vida piedosa, equilibrada diante de Deus. Eu acho que isso vai te ajudar bastante, como tem nos ajudado, para a glória de Jesus. Então, a importância da obra expiatória, como nós vamos ler lá em Hebreus 9, 22, daqui a pouco, é porque, olha o que diz em Romanos 5, 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então você vê a importância da obra expiatória, que por causa de Adão, esse pecado entra no mundo, e a partir de então todos nos tornamos pecadores. Não tem aquele ditado, por causa de um pecador todos se tornam pecadores, né? Então, por causa de um pecador, nós todos pagamos por causa de um pecador. Essa é uma expressão bem real. Apesar de ser uma palavra popular, uma expressão popular, os justos pagam pelos pecadores, ou seja, é uma expressão popular, a gente não nasce pensando nisso, não nasce imaginando isso, mas essa é a verdade. Por isso que em João 8,32, Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará.
Por isso que há uma necessidade de nós propagarmos a verdade. Por isso que quando nós falamos na igreja, somos até às vezes tidos como enjoados, né? Como, às vezes, poxa, o pastor só sabe falar de salvação. Lógico que a gente tem que falar de salvação, porque as pessoas não sabem o tanto que nós sabemos da importância desse plano de salvação. E por isso que ele é um artefato dessa armadura. Ele é um objeto dessa armadura que Deus nos deu, o capacete da salvação. Por quê? Repetindo o que está em Romanos 5,12. Assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Então, se o pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, mesmo, por exemplo, preste bem atenção o que vou lhe dizer. Mesmo com a entrada, por exemplo, houve um grupo de pessoas até o dilúvio. Depois do dilúvio, houve uma outra geração de pessoas. Mesmo uma nova geração de pessoas, o pecado ainda continuou. Dá para você ver Sodoma e Gomorra, duas cidades pós-dilúvio, e olha o que elas cometeram, e olha o que elas faziam diante de Deus, olha o que elas realizavam diante de Deus. Eram duas cidades extremamente ricas, extremamente poderosas, duas cidades violentas na área financeira. Sodoma e Gomorra eles tinham muito dinheiro, e por ter muito dinheiro é que eles começaram a ter uma vida leviana. Então o pecado gerou a morte. A morte trouxe um julgamento divino sobre eles, até que Deus tirar a família de Ló daquele lugar. Mas olha só, por causa da sua ostentação financeira, seus recursos financeiros, eles não tinham limites financeiros, era uma cidade muito próspera, e essa facilidade levou a eles a terem uma vida leviana e fazer coisas absurdas, porque tudo podia por causa do dinheiro. Por isso que Tiago fala que o pecado é amar o dinheiro. Amar o dinheiro traz uma morte exemplificada, simbolizada ou exemplificada na cidade de Sodoma e Gomorra, que eram cidades prósperas, e todo mundo que estava ali era muito rico. O que eu vou fazer com o dinheiro? Eu vou viver uma vida leviana, vou ter quantas mulheres eu quero, eu vou poder me relacionar com quem eu quiser, eu vou poder ter qualquer tipo de relacionamento, que o meu dinheiro ou a minha situação, não estou nem me preocupando. É uma figura muito dos nossos dias de hoje, dos nossos momentos que nós vivemos hoje, né? Mas enfim, então a morte passou a todos os homens. Por isso que nós pregamos o Evangelho, e temos a necessidade de pregarmos mais ainda o Evangelho, para que este homem saiba que ele precisa de receber também a obra expiatória. A bem da verdade, essa obra expiatória foi feita para todos, mas eu tenho que dar um passo, eu tenho que receber. É como, por exemplo, a blusa que eu estou vestindo. Ela estava no guarda-roupa, ela estava guardada, ela estava ali esperando. Ela poderá ficar ali dentro do guarda-roupa 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos. Ela pode ficar até estragar. Ela só será uma blusa se eu for e pegar ela e colocar no meu corpo. A obra já foi feita, eu tenho que aceitar a obra e as ordenanças dessa obra, que é eu aceitar a Jesus como o Senhor da minha vida e viver uma vida para Jesus agora. Adorar a Jesus, servir a Jesus, exaltar a Jesus, bendizer a Jesus, falar de Jesus para as outras pessoas, ser o exemplo de Jesus para outras pessoas.
Essas são as nossas ordenanças, né? E tudo graças a Deus pela graça que nos capacita a fazer isso, porque nós não estamos aqui por nós mesmos, estamos pela graça e a misericórdia de Deus, para louvor e glória do nome do Senhor. Então, a obra expiatória que nós vamos estar falando essa semana, ela tem esse cunho de trazer para nós a importância, o que era essa obra no Velho Testamento e o que ela representa em Jesus. Mas essa obra, lá no livro de Hebreus, capítulo 22, a salvação tem que ser expiatória, e Hebreus 9, 22 fala assim: de fato, podemos dizer que sob a antiga aliança, quase todas as coisas eram purificadas com o sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Jesus, ele derramou todo o seu sangue quando estava no tribunal, quando estava apanhando, quando estava na prisão, quando estava a caminho da cruz e quando estava na cruz. Então ele derrama todo o seu sangue nessa uma semana de sofrimento, antes da sua crucificação. Então, durante uma semana, ele é castigado, ele é espancado, ele é violentado, e o último momento, das últimas gotas de sangue, foi quando ele é transpassado por uma lança. E ali todo o seu sangue, junto com a água do seu corpo, é jogado para fora, e ele entrega a sua última gota de sangue. Sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A expiação é uma vida morta por outra vida. Expiação, como nós falamos no início, é uma vida por outra vida. Se Deus tinha o salário para nos entregar, se Deus tinha o salário do pecado para nos entregar, que era a morte, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se Deus tinha o salário para nos entregar por causa do pecado, Jesus veio e morreu no nosso lugar. Ele foi o ato expiatório de Deus. Ele foi a ação expiatória de Deus para nos livrar da morte. Meu Deus do céu. Então isso nos traz um senso, uma consciência muito importante de que eu preciso me esforçar para valorizar a minha salvação. Não são as obras, porque nós não fazemos obras para ser salvos, nós fazemos obras porque somos salvos, mas valorizar a salvação, valorizar aquilo que Deus fez por mim. O ato expiatório, uma vida por outra vida. Vou dar um exemplo, uma ilustração. Uma moça foi levada ao tribunal por haver dirigido o carro perigosamente e diante do juiz ela confessa sua culpa. Ela foi pega dirigindo o seu carro de uma forma muito perigosa, colocando em risco a sua vida e a vida das pessoas, dos pedestres que estavam perto, passando nas vias pelas quais ela estava passando. Então ela é pega nessa transgressão, ela chega diante do juiz, o juiz faz essa interrogação e ela responde a seguinte coisa: sou culpada, realmente sou culpada. O juiz bate o martelo e declara que ela tem que pagar uma fiança de R$200 por causa do pecado dela. Aí ela tem um salário, ou seja, ela tem que pagar por causa de uma infração. Aí o juiz bate o martelo, determina o valor da infração, porque ela havia confessado, agora ela confessou, ela paga um valor para ela ser solta. Mas no momento
em que foi estipulado o valor. Em seguida, desce do tribunal, o juiz tira a sua capa, né, a sua toga, tira a sua capa, tira a sua toga, pega a carteira, paga os R$ 200, que era o valor da multa dessa menina, e ele faz isso porque essa menina era filha dele. Coisa, né? Vou repetir a ilustração. Uma moça, é pega cometendo uma infração de dirigir de uma forma perigosa, e essa direção perigosa colocaria em risco a vida dela e a vida de outras pessoas. Então ela é pega, é levada ao tribunal, chegou no tribunal, perguntaram para ela toda aquela questão, se realmente era verdade, ela confessa que era verdade, ela confessa a culpa dela. Ao confessar a culpa dela, tem um valor, né, de fiança, tem que pagar por causa do que ela cometeu. E aí, quando é dado a ela o valor, de repente, o juiz bate o martelo, de repente ele para, ele desce do tribunal, tira a sua toga, a sua capa, né, o seu instrumento de trabalho, tira, pega a carteira e paga, né, o valor devido, porque ela era a filha desse homem. Foi mais ou menos a obra expiatória que Deus fez quando entregou Jesus por nós. E por que ele pagou o preço? Porque nós somos filhos. A obra expiatória, uma vida por outra vida. Vamos agradecer a Deus. Queria terminar, nosso tempo já ultrapassou um pouquinho. Quero terminar orando e agradecendo ao Senhor pela salvação. Agradecer a Deus pela salvação. Se prepare que nós vamos orar. Agradecer a Deus pela obra expiatória que Jesus fez por nós. Amém? Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, pela obra expiatória, pela vida de Jesus que foi dada no lugar da minha vida. Pai, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom da salvação em Jesus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor morreu em nosso favor. O Senhor foi colocado e se colocou em nosso favor. O Senhor, meu Deus, Pai Santo, foi aquele que levou sobre si todos os nossos pecados e se tornou e se apresentou como uma obra expiatória diante de Deus em nosso favor e em favor de toda a humanidade, meu Pai, em favor de todas as pessoas, em favor, meu Deus, de todos os pecadores. E nós te louvamos, Pai, porque o Teu Espírito Santo nos revelou e tem nos revelado essa obra tão preciosa. Teu Espírito Santo tem revelado, meu Pai, essa obra tão poderosa, tão preciosa. Por isso queremos te agradecer, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Pai, nos ajude a viver uma vida, meu Pai, piedosa. Uma vida, meu Deus Todo-Poderoso, que possa, Pai Santo, ó Deus maravilhoso, demonstrar o valor que nós temos e damos para a salvação, Pai, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai Santo, por essa salvação.
em nome de Jesus, hoje e sempre, para louvor e glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. O programa Liberdade, o programa Encontro com a Palavra vai ficando por aqui. Vai ficando por aqui. E nós vamos orar por algumas pessoas que mandaram, né, o seu pedido de oração para cá. E nós vamos orar por elas, pedindo a Deus pela vida delas. Né, você que tem o seu pedido de oração, manda para nós, estaremos orando. No final sempre do programa, apresentando o seu nome diante do altar do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Maravilha. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos apresentar esses nomes que estão aqui. Vamos orar pela Isabel Cristina Boim, que está fazendo aniversário no dia de hoje. Vamos orar pela Inayara de Oliveira e sua família, pelo Tiago e pela Tina. A Diná, desculpa, pelo Tiago e pela Diná, pelo Fred Venâncio também. Nós vamos estar orando. Vamos estar orando por você também no nome de Jesus, tá bom? Bondoso Deus e eterno Pai, nós queremos colocar diante do seu altar o nome dessas pessoas e essas vidas e essas famílias diante do seu altar. Pedindo, meu Pai, que o teu Espírito Santo venha visitá-los de uma forma sobrenatural e poderosa no nome de Jesus. Suprindo as necessidades de cada um, meu Pai, para a tua glória. Alcança o coração, meu Pai, curando, libertando, salvando, abençoando tua serva que comemora mais um ano de vida, que essa data se repita por muitos outros anos na tua presença com saúde, unção e graça. Pai, toma a vida de cada um dos teus filhos agora e abençoa no nome santo de Jesus, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. O programa Encontro com a Palavra vai ficando por aqui. Amanhã nós vamos voltar a falar sobre essa obra expiatória no Velho e no Novo Testamento na vida de Jesus. E você vai entender por que todos nós precisamos desta obra, como nós anotamos em 2 versículos, Hebreus 9, 22 e Romanos 15, 6. Ok? Amanhã estaremos de volta meio-dia, em nome de Jesus, com o programa Encontro com a Palavra. Queremos desejar a você uma segunda-feira muito abençoada. Uma tarde cheia da presença e do poder de Deus sobre a sua vida. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.